Faça uma boa tarde. Como é que você tá? Tudo bem? Já agradeceu a Deus por esse dia maravilhoso que você teve condição de levantar, de acordar, de trabalhar, né? Hoje, dia 1º de dezembro, iniciando um novo mês, né? Com a bênção de Deus, estamos aí fechando mais um ano, 2025. Que esse ano nós possamos agradecer a Deus por tudo que Ele nos deu de bom. Agradecer mesmo pelas coisas que não foram tão boas. Deus sabe do nosso propósito, Deus sabe o que é melhor para a gente. Muitas vezes pode parecer não tão bom para a gente aquilo que nos acontece, mas Deus sabe tudo. E quando nós rezamos o Pai Nosso, nós falamos assim, ó, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E muitas vezes a gente chora e fica triste e fala, puxa vida, por que não aconteceu isso comigo? Aí passa um tempo, você fala, meu Deus, muito obrigada, porque aquilo não era a melhor coisa que poderia me acontecer naquele momento, né? Isso já aconteceu comigo várias vezes e eu acredito que com você também. Então dê graças a Deus por tudo, por tudo, por tudo. Agradeça, mesmo não sendo uma situação boa para você naquele momento, mas Deus sabe o que é melhor para a gente, né? Se entregue ao Senhor, se entregue ao Senhor. E nesse espírito de entrega ao Senhor, vamos nos entregar à sabedoria, vamos nos entregar a Deus para que Ele nos dê sabedoria, para que a gente possa ler a Bíblia com sabedoria e estudar o livro da sabedoria. Estamos estudando o livro da sabedoria e veja, esse livro nos fala muita coisa, nos orienta muita coisa. E eu acho assim que ele é um livro dos livros, né? Porque a gente está vendo lá desde o começo, desde o princípio da criação. E aí nós estamos vendo o porquê que o povo se afasta de Deus, qual o motivo que o povo se afasta de Deus, né? A gente percebe que quando o povo não confia, né? Não confia no nosso Deus Criador, a gente acaba se afastando de Deus e aí as coisas ruins vão acontecendo na nossa vida. E aí a gente vai querendo fazer coisas por nossa própria vontade. E não como disse Jesus, né? Faça a vontade do Pai, assim na terra como no céu. E é por isso que nós vimos aqui nesse capítulo 14 o que acontece quando as pessoas querem fazer as coisas por sua própria vontade. Faz aquilo que é abominável, faz aquilo que Deus não suporta, né? Que é a idolatria. Por quê? Por que as pessoas querem fazer a idolatria? Porque muitas vezes a pessoa quer, assim, fazer aquilo como se fosse uma coisa dela, né? Então a pessoa quer se justificar pelas atitudes que ela faz. Então ela encontrando um ídolo, né? Uma imagem, alguma coisa do tipo. Ela vai o quê? Ela vai dar... Aquela imagem não tem como reagir. Então tá tudo bem, né? Eu amo, eu adoro esse santo, eu adoro esse outro, né? E o Deus verdadeiro não. O Deus verdadeiro ele é muito punitivo, né? Então muitas vezes a gente acaba se desviando do projeto de Deus porque a gente quer ser autossuficiente, quer ser prepotente, quer ser orgulhoso, né? E a gente viu que o orgulho, a prepotência fez com que um dos anjos de luz caísse no maior dos pecados e acabou sendo o grande inimigo de Deus. Então, que nós possamos pedir sabedoria a Deus para que a gente possa fazer a vontade dEle, né? Que a gente possa ouvir, né? Para a gente possa parar para ouvir a voz de Deus, né? Mas ouvir com o coração, não é aqui com o ouvido que a gente ouve a voz de Deus. A gente ouve com o coração. E aí, através da intimidade que eu vou tendo com Deus, né? Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu vou falando de mim para Ele, mais Ele vai me ouvindo e me ajudando no dia a dia a ter cada vez mais sabedoria. Então vamos lá? Continuando com sabedoria, nós paramos no versículo 12, e eu vou ler ele de novo, né? A gente, na verdade, já tinha falado do 12 e o 13, mas vou começar no 12 para a gente dar continuidade. Então, capítulo 14, versículo 12. Ao invés dos ídolos, quer dizer, a invenção dos ídolos foi o começo da prostituição e a descoberta deles
introduziu a corrupção na vida. Eles não existiam no princípio e não existirão para sempre. Veja, quem que vai existir para sempre? Somente Deus e seus filhos. Aqueles que forem obedientes, aqueles que forem humildes e aqueles que tiveram o coração quebrantado e buscar a sabedoria. Então, eles não existiam no princípio e não existirão para sempre. Entraram no mundo por causa da vaidade dos homens. E por isso o seu fim rápido já está decretado. O quê? A idolatria. Né? Um pai atormentado por um luto prematuro manda fazer uma imagem do filho tão cedo arrebatado. Agora honra como Deus aquele que antes era apenas um homem morto. E transmite para as pessoas de sua casa ritos secretos e cerimoniais. Veja, gente, aqui está o perigo da gente fazer do ser humano, do homem, um Deus. Cuidado, né? Tomemos cuidado com isso. Esse versículo 15 é para a gente voltar a ler e refletir novamente. Com o tempo, esse costume ímpio se vai arraigando e é observado como lei. Não vou nem comentar. Era ainda por ordem dos soberanos, lembra que eu já comentei no vídeo passado? Era ainda por ordem dos soberanos, ou seja, os reis, né? Que se prestava culto às estátuas. Como os súditos que viviam longe não podiam honrá-los pessoalmente, reproduziam sua figura distante, fazendo uma imagem visível ao rei que venerava. Veja, os súditos vão viajar, né? Aí ele pega lá, faz uma imagenzinha do rei, né? Porque ele vai adorar esse rei como se fosse um deus, vai ter que ser obediente a esse rei. Então eles vão adorar esse rei, vai obedecer a esse rei. Então ele leva uma imagem para que ele possa obedecer e sempre lá lembrando do rei e fazendo aquilo que o rei... Veja, eu vou ler de novo o versículo 17. 16, ó. 17. Era ainda por ordem dos soberanos que se prestava culto à imagem. Como os súditos que viviam longe não podiam honrá-los pessoalmente, reproduziam sua figura distante, fazendo uma imagem visível do rei que venerava. Desse modo, adulavam o ausente como se estivesse presente. Então, cuidado com aquilo que a gente aparentemente acha que pode ser algo que a gente deve adorar. Nós só devemos adorar ao único e verdadeiro Deus, o nosso Pai e nosso Criador, que são três, Pai, Filho e Espírito Santo. São três em um. O nosso Deus verdadeiro, ele se fez em Pai, em Filho e Espírito Santo. Esses são os únicos que nós devemos adorar. A ambição do artista, vai vendo, a ambição do artista promoveu este culto mesmo entre aqueles que não conheciam o soberano. A ambição do artista promoveu esse culto mesmo entre aqueles que não conheciam o soberano. Porque quem é que fazia a imagem? Os artistas. De fato, querendo talvez agradar ao soberano, o artista se esforçou com sua arte para torná-lo ainda mais atraente do que na realidade era. A multidão, atraída pelo encanto da obra, considera agora objeto de adoração aquele a quem estes honravam apenas como homem. Isso tornou-se cilada para o mundo,
homens escravizados pela desgraça ou pelo poder, impuseram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Veja. Então, tornou-se uma cilada para o mundo. Homens escravizados pelas desgraças ou pelo poder, impuseram à pedra, ou seja, fizeram alguma coisa com a pedra e com a madeira, um nome incomunicável. Veja, a pedra, a madeira, ela não se comunica, ela não tem vida. Então, o único Deus, o único que a gente deve adorar é o nosso Deus, porque é o nosso Deus que fala conosco, é o nosso Deus que está vivo na natureza, é o nosso Deus que está vivo em cada um de nós. Esse é o único e verdadeiro Deus, esse é o nosso Deus ao qual nós devemos honrá-lo e adorá-lo. Não bastou a esses homens errar no conhecimento de Deus, eles vivem também na grande guerra da ignorância e dão ainda a esses males o nome de paz. Celebram iniciações onde matam crianças ou realizam mistérios ocultos ou ainda fazem banquetes orgiásticos com rituais estranhos. A gente já ouviu falar que existe muitas magias e muitas cultos com orgias, cultos, né? Eu nunca vi, nunca estive, né, num lugar assim, né? E também não quero falar aqui, né, de ninguém, de nenhum culto, nada. Mas eu já ouvi ver pessoas que frequentaram, né, lugares onde baixava assim os espíritos, onde, né, e trabalhavam com a magia negra, vamos dizer assim, né, o lado, vamos dizer magia negra, né, nem pode acho que dizer um negócio desse, né, mas assim, o lado escuro, né, o lado noite, vamos dizer assim, né, existe o dia e a noite, né, o lado que não tem luz, né, vamos colocar assim que fica bem mais tranquilo. O lado que não tem luz. Então, a luz dissipa as trevas. Então, as trevas, né, tem muitos cultos que cultuam as trevas. E muitos rituais que eu já ouvi a pessoa dizer que, inclusive, é uma pastora, ela faz vídeos, né? Ela conta a história da vida dela, inclusive, né? Que é a pastora Sandra, né? Não tem como omitir, porque ela mesma faz os vídeos dela no YouTube, ela conta que ela ia, né? Inclusive ela conta da salvação da vida dela, que foi através de uma menina de 6 anos, que convidou ela para ir na igreja, e aí ela não queria ir, então ela deu uma desculpa para a menina, que se a menina fosse na igreja dela, ela iria na igreja da menina. E a menina vem, né? A menina vem para ir na igreja dela, e ela se assusta, né? E aí ela vai, a menininha vai, com a Bíblia na mão, toda linda, bonitinha, e ela vai. E aí ela conta que era um culto onde eles baixavam os espíritos. E no dia que a menininha foi, eles faziam, né? Faziam as orações deles lá, né? E nada baixava. Até que eles descobrem quem trouxe essa menina. Tira essa menina daqui, porque o que está nela é mais forte do que está aqui dentro. Então, e ela conta, né, que a mãe dela, eles cortavam galinhas e a mãe dela bebia o sangue da galinha, enfim. Isso ela conta nos vídeos dela. Então, eu nunca participei, eu nunca vi, mas eu acredito no que ela fala, né, porque ela é uma pastora falando assim ao público no YouTube, ela não vai estar mentindo, claro que não, né? E então a gente sabe, sim, que existe, assim como existe o lado da luz, existe o lado das trevas. Então, cuidado, né? Cuidado. E aqui ele está falando isso. Olha aqui. Celebram iniciações onde matam crianças, ou realizam mistérios ocultos, ou ainda fazem banquetes orgiásticos com rituais estranhos. Se você for ler a história de reis, você vai ver que existia, na época de Salomão, inclusive, ele tinha muitas mulheres, né?
E as mulheres cultuavam deuses estrangeiros. E Salomão, com toda a sua sabedoria, ele foi um rei muito sábio, sim. Ele reinou sem guerra, sem... Ele foi um rei muito sábio, um rei muito obediente. Mas no final, ele também se desviou, né, do caminho. Por quê? Por conta da idolatria. Então veja, Salomão, que era um rei muito sábio, que Deus deu muita sabedoria para ele, ele acabou se desviando do Deus verdadeiro, acabou se desviando com ídolos que as esposas deles trouxeram, né? Porque ele fazia aliança com vários países e cada uma delas trazia os seus deuses. E ele acabou caindo e fazendo, inclusive, como diria assim, construindo, não vou dizer templo, né? Mas tipo assim, né? Um templo para aqueles deuses das mulheres que ele tinha. E acabou. E nessas celebrações que ele fala aqui, eles sacrificavam crianças. Né? Sacrificavam crianças. É o deus Moloch. Então, se você for lá ler em Reis, você vai ver essa escritura falando sobre o sacrifício de crianças. E Deus não é um Deus que quer a morte das pessoas. Deus, ele tanto, a gente viu aqui, né, em sabedoria, que tanto o quanto ele não castiga com severidade que ele poderia castigar as pessoas, porque ele quer o quê? Ele quer a salvação das pessoas. A gente viu aqui. Ele poderia, com o sopro dele, poderia ter aniquilado todo o Egito, poderia ter aniquilado todas as pessoas aí, como o povo estava andando, né? Quando o povo estava andando no deserto e foram ocupando as cidades prometidas por Deus, pela promessa. Ele faz sempre o quê? Ele vai sempre tentando trazer as pessoas, ou seja, jamais ele aniquila um povo sem que tenha, primeiro, feito com que essas pessoas voltem para o Deus, conheçam o Deus verdadeiro e se voltem para Ele. Deus, ele quer salvar as pessoas. Né? Lembra que Jesus dizia que ele não veio para acabar de quebrar a cana que já está rachada. Não, a cana que já está rachada é a gente que está no pecado, é a gente que está, né, desviado da vontade de Deus, da boa, agradável e perfeita vontade, né? Agradável, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com a gente e da gente para com Deus. Então nós temos que sempre estar buscando aquilo que agrada a Deus, né? E Deus não quer jamais abandonar seus filhos. Jamais, ele não abandona. Somos nós que abandonamos. Quando nós nos desviamos da sua vontade, daquilo que ele criou para nós, daquele do nosso propósito, né? Da nossa vida. Então veja aqui. Então na época, quando existia lá, lá em Reis, vocês vão ver essa questão que ele fala de que matavam crianças, sacrificavam crianças. E aqui vai falar exatamente isso, né? Celebram iniciações onde matam crianças e realizam mistérios ocultos. 24. Não conservam pura nem a vida, nem o casamento, e cada um elimina o outro por traição ou aflige-o com adultério. Por toda parte há uma grande confusão, sangue e crime, roubo e fraude, corrupção e deslealdade, revolta e perjúrio, perseguição contra os bons e esquecimento da gratidão, impureza das almas e perversão sexual, desordens no casamento, adultério e libertinagem. Então veja, quando se adora ídolos, deuses que não são o nosso Deus verdadeiro, tudo isso aqui vai sendo permitido. Tudo vai sendo permitido, tudo vai se banalizando ao ponto de a gente chamar o que de tudo isso normal. Nós vemos a questão hoje do divórcio, uma questão assim de separação de casais, né? Deus preza a família. Deus jamais quer seus filhos separados. Veja, filhos separados, casais separados, é trauma para todo mundo. E se tiver filhos, o casal tiver filhos ainda, é trauma para todos. Então, por que a gente faz um juramento
né? Que a gente quer ser fiel na alegria, na tristeza, até que a morte o separe. E depois a gente, a qualquer momento, a gente separa. Quando chegaram para Jesus e perguntaram, é lícito dar o divórcio? O que ele disse? Aquele que fizer, que se divorciar da sua mulher, estará pecando o adultério, estará cometido adultério, e assim a mulher ou o homem, ambos pecarão pelo adultério, quando um se separar do outro. Ele fala, mas Moisés, ele falou assim, pela dureza de vossos corações. Ou seja, o que é a dureza de vossos corações? É quando você não tem um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que perdoa, um coração que se humilha, um coração que se alegra. Então, se a gente tem um coração duro, a gente não vai perdoar, a gente não vai amar. E quando a gente não ama, não perdoa, o que acontece? Brigas, discórdias e tudo aquilo que fala aqui, ó. Inclusive fraudes, roubos, né? Deslealdade, corrupção, porque a gente vai se afastando da verdadeira lei de Deus, que a lei é o amor, amar ao próximo, é servir. Essa é a verdadeira lei. Então, tomemos cuidado, né, para que a gente não caia nessas tentações, nessas ciladas do inimigo, porque ele quer destruir aquilo que Deus construiu. Porque como ele já está destruído, ele quer também levar muitos filhos de Deus com ele. Então tomemos cuidado, né, para que a gente não se desvie do caminho do Senhor. E a gente tem que pedir, gente, nós temos que pedir muito sabedoria para Deus, conversar muito com Deus, né? Conversar muito com Jesus, pedir para Jesus que nos ensine cada vez mais a ter amor, a saber perdoar, que Ele nos limpe, que nosso coração seja um coração limpo, né? Um coração que tenha amor, que possa caber Ele lá dentro, para que a gente possa ser pessoas transformadas, realmente tementes a Deus. Tá? Então vamos refletir nesse dia e pedir a Deus, então, por sabedoria, para que a gente possa viver a boa vontade agradável, perfeita. Boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós, para as nossas vidas. Fica